Bom, o assunto de hoje é um assunto que eu não tenho muito conhecimento, não tenho muita experiência. People Analytics. Comenta se você já ouviu falar disso. Eu estou aqui com o professor Elton Moraes, da FGV, especialista, uma das maiores referências do Brasil em People Analytics. E se ele conseguir explicar para mim o que é isso, com certeza você aí também vai entender. Então, diz aí de forma resumida, People Analytics, o que é? Que legal, né? Primeiro, o people já é bonito, né? Porque é pessoas, né? E Analytics nada mais é do que análises. Então, o que é interessante? Nada mais é do que eu conseguir captar o comportamento humano, cruzar com variáveis do negócio e verificar aquilo que leva as pessoas a serem mais produtivas dentro do seu ambiente de trabalho. Então, se a gente fosse resumir de forma geral, é tentar extrair dos dados a melhor informação para que eu tome decisão para alcançar um objetivo dentro daquele local. Não sei se ficou muito pomposo, mas é ideia direta. Em geral, as empresas elas usam dados para medir variáveis, tipo venda. Isso é para ver como pessoas podem ser mais produtivas, então. O que acontece é que quando a gente coloca a palavra people, nós estamos voltando mais para o comportamento humano. Então, como é que você percebe o ambiente? Qual que é a sua relação com a chefia? Qual que é a sua cultura percebida dentro daquela organização e o quanto isso impacta no quanto que você pode ser produtivo dentro dela. Então, quando a gente fala Business Analytics, aí os indicadores, né? Quantidade de vendas, market share, tudo isso faz sentido. Quando eu falo de people, eu trago esses indicadores para variáveis do comportamento humano. E seres humanos são essenciais numa organização, então faz total sentido. Scott, hoje, né, quando a gente olha para os dados trazem uma riqueza de informações que antes não eram vistas, né, simplesmente por pesquisas de clima, por pesquisas de desvio padrão, de média, porque hoje nós temos estatísticas mais avançadas, computadores que processam mais rapidamente para eu encontrar padrões de informações que não eram visualizadas simplesmente a olho nu. Então isso me ajuda a entender mais do ser humano, mais do indivíduo e ajudá-lo a ser então melhor adaptado aos ambientes de trabalho. Tá, você falou um ponto que eu até estava vendo alguns estudos um tempo atrás sobre exatamente isso, pesquisas de clima, teste de personalidade. Perfeito. Que hoje já está sendo visto que não é tão assim, né? Você não tem como definir uma personalidade ali. Então, como que entra o People Analytics para passar isso e para trazer mais informações ali para a empresa que queira... Perfeito. Só para você ter uma ideia em relação a custo, normalmente uma organização ela identifica gaps da sua liderança e contrata uma organização para fazer treinamento para todo mundo. Mas quem falou que todo mundo precisa daquele conteúdo? Então, o People Analytics ele ajuda a refinar essas informações. De que maneira? Eu consigo saber o que o Scott tem de gap, quais são as expectativas em relação à posição que ele ocupa e quais são os conteúdos que eu posso ajudar ele a alcançar novas posições ou um novo caminho dentro da organização. Então, quando eu olho para o Scott enquanto indivíduo e vejo dados que estão em volta dele para ele poder ser melhor dentro daquele ambiente, o People Analytics acaba ajudando a efetivar isso dentro das organizações hoje. Pô, que interessante. E vão surgindo várias perguntas aqui. Então, eu converso com muitas pessoas e elas falam que elas estão insatisfeitas no trabalho e qual que é a solução? Procurar um trabalho em outra empresa. Perfeito. E às vezes não é isso. A maioria das pessoas não pensa que ela pode ter um movimento horizontal, né? Ou às vezes ela não está sendo atendida com os desafios necessários, com o conteúdo necessário. Perfeito. Você trouxe um exemplo fantástico que normalmente as empresas falam hoje em pipeline de sucessão, ou pipeline de potenciais, pipeline de high performance. A questão é que esta visualização é em cima de alguns indicadores. E, porém, existem outros indicadores que, às vezes, dentro da organização não são visualizados. Por exemplo, eu vou ao mercado procurar um data scientist que conhece muito de algum tipo de algoritmo e etc. Quem sabe esse indivíduo não está dentro da minha organização, estudando tecnologia da informação ou computação e ele não aparece nos dados da informação. Por quê? Porque a capacidade das organizações em olhar para tudo acaba sendo dificultado. Hoje em dia eu consigo ver o seu Twitter, se você permitir acessar,
e eu consigo fazer uma análise do que você comenta. Em cima do que você comenta, eu tenho uma análise da sua personalidade, do que te atrai e da maneira como eu posso te encantar dentro do meu ambiente de trabalho. Você já imaginou isso? E muitas vezes o profissional nem sabe, né, o que ele... As pessoas são perdidas, né? Perfeito. Independentemente se é um analista, se é um diretor. Eu vou te contar uma surpresa. O pessoal que está aqui na Hyper respondeu algumas expectativas. Apesar de ser um grupo pequeno, nós aplicamos um algoritmo de sentiment analysis, análise de sentimentos. E a gente verificou dentro dessas expectativas o que atenderia às expectativas desse público que está aqui. Eu vou apresentar isso agora e vão ver se isso faz conexão com o que eles estão vendo desde ontem, hoje e amanhã dentro do HyperXP. Isso é uma ideia do que a gente pode fazer. Se fosse feito antes, eu poderia cruzar algumas informações de personalidade, de satisfação, de clima e trazer conteúdos que vão atender a essa necessidade desse público, sem ficar naquela expectativa de escolher um palestrante errado ou não para uma determinada situação. Seria mais ou menos o que a Netflix faz para definir. Dizem que essas séries novas da Netflix são com base no que o consumidor quer ver, né? Perfeito. O único problema é que se você acessa o seu usuário com várias pessoas, aí tem dados, mas se você utiliza o seu usuário, fazendo os seus gostos, colocando informações ligadas a você, a ideia é que esse algoritmo ele seja o mais próximo possível da sua satisfação ou da sua forma de interagir com o conteúdo de filmes e tal e etc. Pô, interessante. Voltando um pouco aqui a questão de produtividade. Então eu bato muito na tecla da produtividade. O Brasil hoje está na rabeira ali do ranking mundial de produtividade. A gente, países como Suécia, Noruega, Estados Unidos são até 7 vezes mais produtivos que o Brasil. E como que você enxerga a People Analytics para trazer mais produtividade para as nossas empresas? Perfeito. Uma questão de quando uma empresa decide a ser orientada a dados, Scott, o primeiro grande desafio que ela tem é definir suas variáveis. Então, hoje, quando a gente fala em produtividade, se você for no varejo é uma coisa, se você for na indústria é outra, se você for na empresa de serviços é totalmente diferente. Então, quando se fala em produtividade, será que é só alcançar metas? Será que é só alcançar os resultados? Ou será que tem propósito? Será que tem cultura? Será que tem a forma como eu executo o meu trabalho? Então, entender o que é produtividade dentro de uma organização está ligado a que dados que me trazem informações ligadas aos meus indivíduos, para que dentro daquele ambiente ele se adapte melhor com a dinâmica da personalidade, da forma como ele é, para então alcançar esses resultados de maneira eficiente. Então não adianta somente eu entrar com a ideia de que resultado é alcançar meta, é fazer, não, mas de que forma que você quer? Né? Com que compliance, com que ética, com que propósito dentro da organização. Então, quando eu parto para as variáveis humanas, o nome já fala, elas são muito dinâmicas. Por isso a dificuldade de eu falar que um único algoritmo funciona para toda e qualquer produtividade. Então eu tenho que entender a sua cultura, a sua forma de produção e a maneira como esse algoritmo vai te ajudar naquele grupo de pessoas a alcançar melhor os seus objetivos organizacionais. Então, você está dizendo que, por exemplo, os estudos, a elaboração de algoritmos que vocês usam para análise, aqui no Brasil seria diferente mesmo dentro do Brasil, entre estados poderia ser diferente, ou aqui no Brasil ser diferente dos Estados Unidos. Perfeito. Tanto é que se a gente pega algumas empresas de ponta, elas acabam tendo ambientes diferenciados, maneiras de tratar o empregado ou o colaborador de maneira diferenciada. O contrato de trabalho pode ser hoje flexibilizado em algumas situações. A questão é, se eu tenho dados para confirmar se isso me leva a maior produtividade ou efetividade, é outra coisa. Normalmente o que a gente vê no Brasil, Scott, é muito erro e tentativa. Enquanto que alguns países mais estruturados, como a gente viu agora o Liverpool ganhando a Champions League, usando dados mais estruturados. Então, em vez de eu tomar ação em cima de, joga lá e vamos ver o que acontece. Peraí, eu estou jogando por quê, o que eu quero alcançar e com quais variáveis eu vou medir isso. Isso me gera uma base de informações para eu poder ajustar melhor o ambiente e o indivíduo a alcançar essa produtividade. Pô, surpreendente isso.
E eu bato muito também, né, nesse aspecto do learn by doing, né? As pessoas falam, não, vamos errar aqui, errar rápido. Mas, pô, alguém já errou por você, cara. Pega na literatura, vê o que alguém já errou. E o que é interessante disso que você traz é assim, esse é um comportamento muito positivo. Só que quando você entra dentro de um ambiente organizacional, errar significa custo. Sim. Errar muitas vezes significa perder projetos. É burrice. Exatamente. Então, por isso que as empresas que são data-driven tentam hoje, ao máximo possível, fazer esse comportamento, mas também medir. E quando eu falo em predição, olha só que interessante. Se você me responder algumas perguntas e eu cruzar com alguns perfis que você tem na internet, eu consigo verificar se você está satisfeito ou não com o que você faz atualmente. Só que esse dado hoje ele é bem confidencial. Então você precisa me dar permissão para eu poder te falar isso. Mas eu posso, através de um algoritmo, identificar se você está com a intenção de sair ou não da sua organização. E pode ser por ajustes finos. Você está pensando em saída por uma relação com a chefia, por uma relação com o ambiente. E se ajustar isso, pode ser que você mude o algoritmo para uma coisa positiva para você. Então, vamos supor que eu estou aqui e falo, olha, naquele grupo ali, eu tenho 5% de pessoas, foi uma coisa que nós fizemos no Twitter, lá em Londres, quando eu estava estudando. Eu achei fantástico. Nós criamos um instrumento que com 20 questões que não tinham a ver com a pergunta, você quer sair da sua empresa? Que é uma pergunta muito enviesada, né? Você fala, mas por que ele está me perguntando isso? Então, outras perguntas aleatórias. Perguntas sobre o ambiente, sobre mudanças, etc. O cruzamento dessas informações numa população antes me dava um percentual se ela queria sair ou não. E aí o que aconteceu? Das 6 pessoas que nós falamos que iriam sair nos próximos meses, 4 saíram. Então isso mostra a eficiência do algoritmo. Pô, interessante. É o que o economista chama de variáveis proxy, né? Que você, em vez de tentar pegar diretamente, você vai... Mas fazer uma dúvida, tirar uma dúvida que eu acho que é ser boa. Aqui no Brasil, as pessoas ainda... Pô, estatística aqui no Brasil ainda é um bicho de 7 cabeças, ninguém fala. Estudos acadêmicos também. Aqui é pessoal muito empírico e ainda é empírico errado. Então... Em termos de literatura aqui, em termos de... Como é um negócio muito segmentado aqui para regional, como que está sendo desenvolvida a literatura, os estudos aqui e quais são os desafios para desenvolver o People Analytics no Brasil? Olha, você toca numa situação muito importante. Eu sou consultor de mercado e professor. Então, o que acaba acontecendo é que eu bebo das duas fontes, né? Da prática do dia a dia, onde você tem knowledge centers que são fora do Brasil, com talvez algum outro brasileiro dentro desse núcleo fazendo questionamentos, mas a maioria das literaturas são literaturas, infelizmente, internacionais. Então, quando você clica ou quando você vai digitar a palavra Big Data, Machine Learning, Scrums, Agiles, etc., normalmente são metodologias feitas por estadunidenses, feitas por europeus, feitas por pessoas que estão fora deste país em desenvolvimento. Então, eles olham com a vertente de país desenvolvido e escrevem dentro da academia para cá. Por exemplo, eu estive agora na Universidade de Cambridge, onde tem um núcleo, uma business school, né, a Judge Business School, só voltado para a produção de conteúdo, artigos voltados a isso. Quando eu estava aqui dentro da academia no Brasil, nós estamos ainda na regressão, identificar correlação, coisas ainda que são básicas dentro da estatística. Se você vai no mercado de tecnologia hoje, como eu tenho o atendimento a algumas das grandes, o cara fala assim, pelo amor de Deus, se você encontrar um cara no mercado que entenda de machine learning, que estudou isso e que esteja produzindo, me indica, porque eu preciso desse cara aqui. Então nós temos alguns pequenos núcleos, né, produzindo alguns artigos, mas livros, referências, você fala assim, Elton, me dá uma referência brasileira sobre People Analytics ou Big Data. Você vai ter algumas pessoas que passaram por experiências em Price, em AI, em FGV e que fizeram alguns artigos pequenos voltados para isso. Mas nada de nova ciência dentro disso. Tá, então, vou entrar num tema polêmico aqui, fica à vontade de não querer responder. Mas a gente está num contexto do Brasil hoje que a gente está falando aí sobre as questões da educação, né? Teve a contingência nos gastos de educação e muitas pessoas estão protestando contra as contingências, especialmente na área de humanas, ali, sociologia, filosofia.
Não que não sejam importantes, eu gosto muito de filosofia, acho importante, mas no Brasil você sente que as pessoas ainda não dão atenção devida para esse tipo de estudo, de questões mais analíticas, mais lógicas? Scott, sem, claro, uma questão ligada aos cortes, mas voltado à educação, o que eu percebi na minha experiência fora do Brasil é que você tem núcleos de professores muito fortes para desenvolver pesquisas independentes do campo, sérias. E talvez quando a gente fala sérias, eu estou falando na aplicabilidade de algumas delas. Então, o que talvez ocorre é uma falta de conhecimento do que é filosofia, do que é sociologia, do que são esses campos do conhecimento aplicados à realidade de uma população. Acho que tudo é conhecimento. Claro. A questão é como eu, às vezes, banalizo ou como, às vezes, eu não incentivo esse tipo de situação para uma estatística mais séria, para um novo desenvolvimento, para algo que possa realmente contribuir. Exatamente. Sendo um ensino empírico, onde eu vou comprovar, ou sendo algo teórico, para poder realmente buscar novas situações. Se a gente imaginar, nós ainda não temos um Nobel dentro do Brasil. Então você imagina que países da América Latina já têm, né, um Nobel em algumas questões como literatura, que você fala, literatura para quê? Não, literatura é fantástico, porque trabalha o imaginário, trabalha a forma de histórias, storytelling, que é toda essa questão. Então nós precisamos entender a educação não como o custo, mas como é que eu invisto em pessoas melhores para ocuparem dentro de posições estratégicas algo que seja inovador e diferencial. Boa. Né? Então, não na questão do cortou ou não cortou, eu estou falando assim, como é que a gente leva um estudo ou uma educação a sério? Nós não levamos o nosso país hoje numa educação a sério. Nós temos pesquisadores isolados tentando fazer algumas pesquisas com uma alimentação muito grande. Então, se a gente levar o nosso país mais a sério, vai ter coisa ruim? Não tem problema. Mas o efeito das coisas boas... Todos os lugares têm. Exatamente. Então, você falou de empresas serem capazes, através de People Analytics, de achar potenciais dentro da organização, como, por exemplo, Big Data. Pessoas que aprendam Big Data não precisa contratar de fora, treinar de fora. Então, com People Analytics, quem quiser trabalhar com isso, quais são os próximos passos? Eu estou dentro de uma empresa e quero aprender mais, de repente usar, me tornar especialista disso no futuro. Quais são os próximos passos? Uma coisa que é muito legal é que para o profissional que está dentro de uma área de gestão de pessoas, né, seja ela líder ou seja ela dentro de uma área de recursos humanos, ela conhece muito do comportamento humano. A questão é como transformar isso em variáveis, em dados. E aí, buscar um conhecimento talvez em algumas ferramentas acabam sendo interessantes. Tanto ferramentas de visualização como Power BI, como Qualtrics, como outras situações que ajudam a visualizar, como o desenvolvimento. Eu não preciso ser um programador de R, mas eu tenho que conhecer o que é um R hoje. Eu não preciso conhecer de Python, mas eu preciso entender que linguagem é essa de Python. Então, a partir do momento que eu conheço isso, eu faço melhores perguntas para direcionar o indivíduo de TI ou o indivíduo de comportamento humano para poder fazer um People Analytics. Então, hoje você tem cursos rápidos, você tem cursos direcionados que ajudam as pessoas a pensarem um pouco mais sobre esse lado computacional das variáveis. Boa. O primeiro passo para você aprender alguma coisa é saber definir o que está errado ou não, né? Ou fazer a pergunta certa, né? O que eu quero? Normalmente alguém vira para você e fala assim, Elton, mistura esses dados tudo aí. Eu falo assim, olha, garbage in, garbage out. Lixo entra, lixo sai. A questão é, que pergunta que você quer responder com os teus dados? Aí eu aprendo a torturar eles corretamente. Excelente. Professor, quem está assistindo aí, quiser entrar em contato, quiser te acompanhar nas redes sociais, como que faz? Perfeito. Meu Instagram é psicólogo Elton Moraes. Psicólogo, né? @psicólogo Elton Moraes. Elton Moraes. Eu sou consultor da Mercer hoje, então quem quiser, eu estou dentro de uma das maiores consultorias do mundo hoje, que é elton.moraes@mercer.com. E também sou professor na FGV, então se alguém quiser bater um papo, me procurar no LinkedIn, estou à disposição. Elton Moraes no LinkedIn e Twitter. Você falou do Twitter, você usa Twitter? Então, eu não uso Twitter, depois eu te falo por quê. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, deixem dúvidas, siga ele nas redes sociais, nos vemos na próxima entrevista e até a próxima. Obrigado, Scott.